O tema está aí, Salmo 91. Hoje eu estava meditando no Salmo. É um salmo de batalha espiritual, um salmo de proteção. A gente sabe que o livro de Salmos é o inário de Israel, né? São canções, composições que Deus deu a autores e expressa sentimentos. Muitos dos salmos são salmos de ação de graça, uns são momentos de sofrimento, de angústia. Muitos salmos eles expressam o momento em que o autor estava vivendo. E a gente tem vários autores aqui, eu não quero me ater a isso, mas você deve conhecer com certeza. O salmista Davi, são 73 salmos atribuídos a ele. Moisés, o Salmo de 90 é atribuído a Moisés, e alguns estudiosos eles entendem também que o Salmo de número 90, deixa eu só botar aqui a musicazinha aqui, baixar um pouquinho, está muito alto. Isto. O livro de Salmo, como eu estava falando, ele é muito... Deixa eu botar outra música aqui. Isso. O livro de Salmo, ele expressa, Ele expressa sentimentos, Sentimento. E esse Salmo de 90, que é do Moisés, atribuído a Moisés, ele é um salmo de confiança, um salmo que demonstra a confiança do autor com Deus. Já o Salmo 91, ele tem algumas particularidades, muita assimilação ao escritor do Salmo 90, que é Moisés. Então, por isso, alguns atribuem o Salmo 91 também a Moisés, alguns a Davi e a outros a filhos de Corá. Porém, interessante é que o Salmo 91 ele é muito usado em batalha espiritual, porque ele é um salmo de proteção. E quando nós olhamos aí o autor, no verso 1, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é interessante, porque ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que o salmista está querendo dizer com aquele que habita? Habitar significa morada, fazer presença, estar presente, constância, fala de constante. Então, o salmista aqui está dizendo que aquele que tem compromisso com o Senhor, Deus também tem compromisso em proteger a casa dele, proteger a vida dele, proteger a família dele, porque é um salmo que garante a proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, oh glória! Aquele que está fazendo morada no Senhor, aquele que é constante a sua presença no Senhor, aquele que atrai a presença de Deus constantemente. Esse salmo fala de constância, de morar. Morar não é passatempo, morar não é tirar férias, morar fala de habitação. Então, esse salmista do Salmo 91, ele está dizendo que aquele que o Senhor faz moradia, aquele que convida o Senhor para morar com ele, aquele que faz com que o Senhor seja presente na vida dele, aí sim, aquele que habita, aquele que faz morada, aquele que faz presença, que o Senhor está presente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o que nós queremos aqui entender nesse salmo
que Deus ele garante a proteção àqueles que têm uma vida constante de entrega, de permanência, de moradia. Nós somos casa do Espírito Santo, nós somos templo, nós somos moradia do Espírito Santo. Então Deus mora na nossa casa. E o que Deus quer falar com essa palavra hoje? Aquele que habita. Deus está dizendo aquele que mora em mim, aquele que me chama a atenção, eu faço morada. Deus está dizendo que Ele quer morar contigo, Ele quer fazer morada na sua vida, Ele quer guardar a sua casa. Deus tem prazer em te proteger. Deus tem prazer em proteger a sua família. Deus tem prazer em envergonhar os seus inimigos. E que inimigos são esses? São inimigos espirituais. Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos uma guerra invisível. A guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades do ar que habitam Paulo está falando de uma guerra espiritual. E essa guerra nós estamos o tempo todo. O tempo todo nós nos encontramos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E Paulo vai nos mostrar que nós temos direitos em Deus de estarmos protegidos. Como assim? Nós temos direitos de ter uma armadura celestial. Ninguém vai para a guerra desprovido. Isso aí seria improvável, seria falta de inteligência. O soldado não vai para a guerra sem arma, sem proteção. Então, se nós estamos numa batalha espiritual, nós temos que ter as nossas armas e as nossas defesas. E a maior defesa está na oração, a súplica, na oração constante ao Senhor. Fala de intimidade, porque quem mora com o Senhor, quem mora com alguém, se alguém mora na tua casa, você constantemente tem que falar com essa pessoa. Se você mora com alguém na tua casa, eu tenho uma esposa que mora comigo, eu tenho que falar com ela. Eu acordo e dou bom dia. Na hora do almoço a gente tem comunhão. À tarde, na hora de dormir, a última pessoa que eu falo é com ela. Então, o que Deus está falando sobre fazer moradia, sobre habitar? Deus quer que você entenda esse princípio. Deus está falando que a gente precisa estar presente em oração, constante em uma conversa com Deus, em oração com o Senhor, para que nós possamos tomar posse da armadura celestial, em súplicas e orações. E aí Paulo vai dizer que nós temos direito ao capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, os sapatos que são o evangelho da paz e a espada da justiça, com o qual nós lutamos. A única arma de combate da igreja, na visão que Paulo entrega à igreja de Éfeso, é a espada do Espírito. Por quê? Porque a nossa arma está na palavra de Deus. Para vencer o diabo, temos que vencer na palavra. Então, para nós estarmos preparados para a guerra, temos que ter uma vida na palavra. Nossa vida precisa estar meditante na palavra, mediante a palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Aí nós temos força para combater o bom combate. O salmista está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Primeiro você precisa entender o seguinte: você precisa entender
uma característica do Deus que você serve. O próprio salmista do Salmo 91 está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele consegue ler os seus pensamentos, destrinchar o pensamento da tua alma. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que a sua glória está sobre toda a face da terra. Deus, ele é onipresente. Ele está aqui agora falando comigo através do Espírito Santo e falando contigo através dessa live. Ele é onipresente. Ele está aqui guardando a minha família e guardando a sua também agora. Ele está aqui, nesse momento que eu estou falando, guardando a minha família, meu pai, minha mãe, na casa deles. Onipresente. E ele é onipotente. A onipotência do Senhor, sabe o que é isso? Ele é o único que tem poder. O poder está sobre ele. O principado está sobre o nosso Senhor. Ele é o general dos exércitos. Ele é o Deus Abaste. Ele não conhece derrota. Ele venceu a morte por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo aqui na sua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que é estar na sombra? Sombra é para descansar, pô. Sombra é para poder refrigerar, né, do calor, né, estar fugindo do formaço. Então, quando ele fala sobre aquele que se esconde na sombra do Onipotente descansará, o Senhor está dizendo que aquele que está com moradia constante com o Senhor pode descansar, porque aí sim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Senhor está garantindo agora proteção na tua casa, proteção para o teu ministério, proteção para a tua saúde. Por quê? Porque também ele fala aqui sobre uma guerra, né? Protegendo a sua casa da peste. Por que peste? Fala de doenças, de enfermidades espirituais que são enviadas pelo maligno. Seta que voe de dia, pensamentos. Tem pessoas que recebem um pensamento de desistência, de depressão, de suicídio. Quem é que implanta essa seta maligna? É o diabo. Então nossa luta não é contra a carne, é coisas espirituais. E o Senhor está dizendo que ele vai te proteger. Ele só quer que você faça morada. Que você esteja constante numa vida com ele. Eu gosto muito daquele louvor, essa casa é sua. Porque esse louvor fala muito sobre entregar, né, o primeiro lugar para o Senhor. Ele precisa assumir o nosso primeiro lugar. É Deus no primeiro lugar da nossa vida, acima de tudo. Primeiro vem Deus, segundo vem a família, terceiro vem o ministério, a tua vida espiritual. Quarto vem a tua vida secular. Procurai primeiro as coisas do céu, ou dos céus, que é melhor dizendo, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, Deus está dizendo, descansa. A palavra que Deus colocou no meu coração, você tem certeza que você está firme com Jesus? Você tem certeza que o Senhor faz morada contigo? Você habita no Senhor, aquele que habita no esconderijo. Então, quando fala de esconderijo, fala de lugar de nenhum acesso. Quando você está em Cristo, está no Senhor, está com Deus, uma vida com Deus, o que ele está dizendo no esconderijo do Altíssimo? Deus te esconde dos seus inimigos. Deus te guarda debaixo das asas dele. Deus protege a tua família e coloca no esconderijo onde o diabo não te acha, onde a seta maligna não te alcança, onde o dardo inflamado não te atinge, onde a peste não alcança a tua casa. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, glória! Eu quero liberar essa palavra para você, amado. Descansa no Senhor. Sabe o que você tem que fazer? Só tem uma vida de oração, uma vida de entrega. Chama a atenção de Deus para a tua casa. Você tem feito aquele culto doméstico? Se você soubesse a importância que tem de você levantar um altar para Deus dentro da sua casa. Às vezes a gente vai para o culto durante a semana, domingo, terça, sexta, eu não sei qual é o dia do seu culto, e às vezes a gente não consegue durante o mês inteiro cultuar com a nossa família dentro de casa. Tira um minutinho, querido, do seu tempo dentro de casa, larga a internet, larga o celular, deixa a televisão de lado um pouco, chama seu filho, sua esposa, seu marido, dê as mãos, levante um clamor, ore ao Senhor, chame a atenção dele para a tua casa, leia um versículo da Bíblia, apresente um louvor para Deus. Se você não sabe cantar, vai no YouTube, coloque um louvor e adore o Senhor junto com a sua família. Procure orar na hora do seu almoço, do seu café da manhã. A gente tem perdido o costume de fazer a comunhão familiar, a cainonia, a comunhão. Sabe? A mesa significa comunhão. Passe novamente a pegar seu filho, sua esposa ou seu marido, prepara a mesa, pãozinho com manteiga, cafezinho. Quando acordar, espera acordar, senta todo mundo junto na mesa, faz uma oração conjunta, apresenta o café da manhã para o Senhor e agradece a Ele. Faz isso com o almoço, com o jantar, e você vai ver que a tua casa vai ser abundante da presença do Senhor. O diabo não vai achar espaço na sua casa para poder atingir a sua família. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu creio que Deus tem uma vitória para sua família, para sua casa. Continue na sombra do Onipotente. Em nome de Jesus. Amém, querido?